Olha só, o Banco Central e outras associações do mercado financeiro responderam à tal da acariação do Toffoli, tá? Então teve aqui o STF pediu esclarecimentos a Toffoli sobre a acariação do Banco Master, entrou na verdade com embargo de declaração, que é uma espécie de recurso lá no STF. Embargo de declaração é um recurso que é julgado pelo próprio juiz, então o próprio Toffoli pode responder esse embargo de declaração, mas o fato do Banco Central ter entrado com esse embargo de declaração pode indicar que eles vão entrar em seguida com mandado de segurança, né? E com isso podem ter um outro juiz julgando essa questão do Toffoli. Não é uma coisa fácil, mas aparentemente a briga tá grande lá. O Toffoli chutou fora todos os limites, porque ele e o Moraes estão envolvidos nesse troço até o pescoço, e o pessoal do Banco Central e do mercado financeiro também decidiram apelar. E aí a dúvida que fica é essa, porque, de novo, o Alexandre de Moraes, enquanto estava batendo em bolsonarista, tá beleza, bolsonarista é só gente civil, né? A maior parte não tem muito dinheiro, não tem muita coisa, estávamos apanhando lindamente. Agora o Alexandre de Moraes decidiu bater no mercado financeiro. Eu, de novo, já falei uma vez e falo de novo, talvez essa piscina não dê pé para o Alexandre de Moraes não, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Colegial Libertária, Peter Lava o Rosto com Minoxidil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente acabou de fazer um vídeo sobre a possibilidade do Toffoli ressuscitar o Banco Master, e eu falei para vocês que tinha duas possibilidades independentes aí. Uma possibilidade dessa acariação, né? Essa acariação não faz sentido nenhum do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista lógico. Principalmente a urgência dela, o fato dela estar sendo feita agora. Vamos supor que fosse necessária uma acariação nesse caso. Podia ser feito em março, abril do ano que vem. Qual o problema? O Master já foi liquidado, já está resolvendo a questão do dinheiro lá do pessoal. Por que marcar uma cariação agora, né? Como eu falei, só tem duas possibilidades. Uma é que eles querem reverter a porra toda. Querem reverter a liquidação do Banco Master e a compra do BRB, ou seja, forçar a compra do Master pelo BRB. Isso seria uma possibilidade de eles estarem fazendo isso. A outra possibilidade é que eles querem aliviar a pressão em cima do Alexandre de Moraes e daí dividir isso com o Toffoli e também pressionar o Aquino, né, que é o diretor do Banco Central, que tudo leva a crer é o cara que o Alexandre de Moraes estava pressionando no caso do Banco Master. Então, isso seria outra possibilidade, né? Agora, em qualquer dessas situações, fica uma coisa complicada, fica um ataque claro ao Banco Central, né? E mais do que isso, o pessoal já percebeu que a Faria Lima já percebeu o tamanho do problema que eles receberam ao tentar apostar no STF forte, né? Eles queriam, como eu falei sempre aqui, né? Eles queriam o PSDB, eles queriam uma centro-direita, centro-esquerda, eles não queriam Bolsonaro, né? Aí, ou seja, fizeram uma força danada para tirar Bolsonaro, apoiaram o STF, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, enquanto era para bater no Bolsonaro, e agora perceberam o tamanho do problema que se meteram. Vai ter eleição no que vem, que vai ser de novo Lula versus Bolsonaro, e aí as duas soluções para eles são terríveis, porque se ganhar o Lula é terrível, se ganhar o Bolsonaro, que significa que tudo que eles fizeram foi à toa, né? No caso, o Flávio Bolsonaro, né? E mais do que isso, eles estão vendo agora que dar essa força toda para o Alexandre de Moraes resultou num problema que pode afetar diretamente a Faria Lima. Se o Banco Master for desliquidado, cara, isso é um golpe de morte na economia brasileira. Nada mais resolve aqui, né? Aí o que aconteceu? O Banco Central acionou o STF e pediu esclarecimentos a Toffoli sobre a acariação no Banco Master. Então, o Toffoli, depois dessas reportagens da Malu Gaspar, é importante notar isso foi um movimento defensivo dele, ele marcou essa acariação no dia 30 de dezembro, no meio do recesso judiciário, entre Natal e Ano Novo, num negócio que em tese não tem pressa nenhuma. Para que marcar isso, né? Então tá aqui, ó, o Banco Central protocolou embargos de declaração para questionar o rito e urgência do depoimento presencial determinado por Toffoli e investigação sobre tentativa de venda do Banco Master ao BRB, né? Aqui, ó, o Banco Central protocolou junto ao STF um pedido de esclarecimento direcionado ao Toffoli, é chamado embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso em que você busca apenas esclarecer pontos sobre uma decisão tomada por um juiz. Não muda a decisão, apenas esclarecer esses pontos, né? Agora,
Em tese, dependendo de como o Toffoli marcar isso aqui indica que o Banco Central está percebendo o problema. E que ele pode, inclusive, entrar com mandado de segurança. O mandado de segurança seria diferente, seria distribuído para outro ministro do STF. Existe no STF a jurisprudência de que não se aceita mandado de segurança sobre outro ministro do STF. Então, tipo assim, se o ministro A está decidindo um caso e o ministro B recebe um mandado de segurança sobre aquele caso do ministro A, o ministro B vai indeferir o mandado de segurança, não vai afetar o trabalho do coleguinha, né? A visão disso é porque senão ia ficar todo mundo mandado de segurança para outro ministro para tentar, né, anular uma decisão de cada ministro. Mas nesse caso aqui é um caso à parte. Por quê? Porque nesse caso aqui há de fato um questionamento bastante sério, né? E a menos que esse mandado de segurança caia com Alexandre de Moraes ou com Gilmar Mendes, eu diria que há uma chance mesmo do pessoal tentar barrar essa cariação do Toffoli, né? Aqui, ó, o recurso chamado embargo de declaração questiona a natureza da urgência do ato que colocará de frente o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino dos Santos, e o Daniel Worcaro e o Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco do Brasília, no BRB, né? Olha só, quais são as dúvidas que o Banco Central... Então, olha só, o que eu falei para vocês sobre mandado de segurança é o que eu estou prevendo que eles vão fazer em seguida, tá? Por enquanto, o que tem é o embargo de declaração. O embargo de declaração pergunta o seguinte: quais são os pontos controversos a serem acareados entre o diretor do Banco Central e os investigados Daniel Worcaro e Paulo Henrique Costa? Pois é, esse é o ponto. Quando se faz a cariação, como eu já expliquei para vocês inúmeras vezes, antes você faz as declarações simples. Cada pessoa que está sendo investigada, ela dá a declaração dela. Ou os investigados, ou as testemunhas, ou pessoas envolvidas com aquele caso dão as declarações e explicam o que aconteceu na visão de cada pessoa. Aí a polícia vai fazer o trabalho dela de investigação, de pegar esses depoimentos todos, juntar com as provas que tem, coisa e tal, e construir um caso em cima daquilo que eles querem fazer, né? Apenas se houverem casos que sejam irreconciliáveis, né? Porque assim, um depoimento ser diferente do outro, isso é comum. Mas muitas vezes a diferença é pequena, ou é uma diferença que você explica com a prova, essa prova aqui prova que esse cara estava errado, esse cara que está certo, e pronto, e você resolve o problema. Só se acontecer em alguma situação dois depoimentos que são irreconciliáveis e que você não tem prova para saber quem está certo, aí sim você faz a cariação. É um último recurso nessa parte de investigação da Polícia Federal. Então não tem lógica. O que você vai acariar? Qual é o ponto que ficou distinto dos casos, né? Como eu já expliquei no outro vídeo para vocês, o Toffoli falou que vai fazer os depoimentos primeiro e depois fazer a cariação. Mas então você não sabe se vai ter o que vai ter de inconsistência dos depoimentos. Os depoimentos não foram tomados ainda. Então que história é essa de marcar a cariação, sendo que ainda não foram feitos os depoimentos, né? Então o que ele pergunta aqui é justamente isso. Quais seriam os pontos controversos dos depoimentos a serem objetos da cariação entre eles? Até para o diretor do Banco Central chegar lá e saber responder, né? A dúvida sua é sobre isso, beleza, tá aqui a explicação, né? Não se sabe o que vai ser essa cariação, né? Em que condição o diretor está sendo intimado? Como acusado ou como testemunha? Está sendo chamado como representante do Banco Central ou em caráter pessoal? Isso aqui, de novo, é outro ponto que é muito importante, né? Ou seja, ele é acusado ou testemunha. Existe uma diferença muito grande nisso daí. Se você é acusado de alguma coisa, você pode mentir no seu depoimento. Você sabia disso? O acusado, ele não é obrigado a falar a verdade no depoimento. A testemunha é. A testemunha não pode ser presa, não pode ser acusada, mas ela tem que falar a verdade. A única possibilidade de uma testemunha acabar sendo presa em um processo é se ela mentir no testemunho dela, né? Então, se por outro lado ele for acusado, ele pode ser preso. Ele pode ser preso lá, ele pode ir para o STF e ser preso lá durante a cariação. Mas, da mesma forma, ele pode falar da forma que ele achar melhor, porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ele não é obrigado a falar a verdade. Então, há uma diferença fundamental entre o acusado e a testemunha. E a outra coisa, ele está como representante do Banco Central ou em caráter pessoal? Ou seja, a acusação contra ele, se for uma acusação, a ele, pessoa física, ele teria feito alguma coisa ou é o Banco Central como um todo? Lembra que há uma dubiedade nessa história que justamente refere-se ao fato de que é muito provável que este seja o cara que foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Esse é o cara que o Alexandre de Moraes ligou para ele várias vezes tentando conseguir a aprovação da compra do Master pelo BRB. Faz todo o sentido do mundo. Por que eles chamariam esse cara especificamente, não o Galípolo, não os outros 9 integrantes lá do conselho? Lembra que esse cara redigiu
o documento que negou a compra do Master pelo BRB. Mas esse documento foi aprovado por todo mundo, então a decisão foi colegiada, não foi a decisão dele, pessoalmente, né? E se ele era o cara que estava encarregado de redigir esse documento, faz todo o sentido do mundo que o Alexandre de Moraes ligasse para ele, pressionando ele a aceitar a compra do Master pelo BRB. E o Alexandre de Moraes sabe disso, talvez por isso chamaram o cara. E aí que é o problema. Ele pode entrar nessa como testemunha do caso do Master com o BRB e sair lá como acusado de ter vazado informações sigilosas para a imprensa, né? Lembra, o Alexandre de Moraes está chateado com as matérias da Malu Gaspar, né? Se realmente ele foi o cara que foi pressionado, e o Alexandre de Moraes sabe disso, porque o Alexandre de Moraes que pressionou ele, né? Esse é o risco. Por que os esclarecimentos precisam ser prestados em acariação em lugar de uma resposta por escrito aos quesitos formulados pelo magistrado? De novo, é a outra coisa que chama atenção em relação a isso daqui. Se o Toffoli não fez nem as declarações ainda, como fazer a cariação? Se você tem alguma dúvida, pede para ele responder as coisas por escrito. Aí se realmente esses esclarecimentos não prestarem para nada, aí se chama uma acariação. Essa acariação está realmente muito estranha, realmente não tem lógica nenhuma. Qual o motivo de se considerar que a cariação é tão urgente que precisa ser realizada durante o recesso judicial, mal tendo começado a correr a investigação e antes mesmo de qualquer depoimento ter sido prestado? Ou seja, é o que todo mundo está se perguntando, por que precisa ser rápido? Qual que é a lógica de ser rápido? E daí que eu já expliquei para vocês que só tem duas possibilidades nessa parada. Uma possibilidade é, eles estão querendo desliquidar o Banco Master, estão querendo reviver a porra toda, querendo que o BRB compre o Banco Master e dessa forma livre a galera toda. Isso é uma possibilidade. Há quem diga que é isso, até porque não é só o STF que estaria pressionado, não é só o dinheirinho, 129 milhões que o Vorcaro pagou para o Alexandre de Moraes, não. É porque tem muito Estado envolvido no Banco Master também, tem muita gente querendo abafar esse negócio do Banco Master. O interventor ainda está estudando o que aconteceu lá no Banco Master. Quando sair as informações do interventor lá no Banco Master, isso pode ser uma bomba para um monte de gente na política de Brasília. E daí esse pessoal quer muito desarmar essa bomba. Desarmar essa bomba como? Não, para tudo de liquidação do Banco Master, tira o cara de lá, o interventor de lá, vamos vender para o BRB, abafar esse troço, bota ali debaixo do tapete, ali, fecha esse negócio, o populacho vai pagar a conta, né? Nós brasileiros, né? Os pagadores de impostos vão pagar a conta dessa lambança toda e a coisa toda some, para de investigar a coisa, para de investigar esse negócio. Existe a possibilidade de eles realmente querem fazer isso por conta disso. A outra possibilidade é o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes estão isolados e estão querendo brigar com o sistema financeiro brasileiro, com a Faria Lima, porque querem saber quem foi que vazou a informação para a Malu Gaspar, né? E provavelmente foi esse cara, provavelmente foi o Aquino, né? O Ailton Aquino dos Santos, né? Enfim, os embargos de declaração são pertinentes, mas o Toffoli não precisa responder isso, sabe que o Toffoli ele responde se ele quiser. O que eu acho que vai acontecer é isso, ele vai responder bolota e o Banco Central em seguida vai entrar com mandado de segurança. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, Banco Central alega risco de armadilhas processuais em acariação e pede esclarecimentos, mudança ou até revogação do procedimento. A essa altura, se a PGR não quis e o Toffoli disse que vai ter mesmo assim, eu diria que Toffoli não vai mudar nada não. O Toffoli vai manter a parada lá, porque agora já chutou pro alto qualquer coisa, já estão lutando pela vida. O Alexandre de Moraes e o Toffoli já estão lutando pela vida, né? Além disso, teve também uma carta conjunta, uma nota conjunta de bancos e fintechs defendendo o Banco Central no meio do caso Master. Isso pode parecer uma besteirinha, né? Isso não quer dizer nada. Pô. O pessoal disse ali que o Banco Central está correto, que é um absurdo essa cariação e não sei o que lá. Mas a verdade é que isso tem um peso sim, tá? Esse pessoal todo lá tem ajuda do sistema financeiro. O Alexandre de Moraes só tá fazendo essa coisa toda porque ganhou lá 129 milhões lá do Banco Master, lá, e sabe lá mais o quê, sabe lá qual mais banco que tá bancando essa coisa do Alexandre de Moraes, né? Lembra que o Vorcaro pagava 500 milhões a escritórios de advocacia diversos. Não era só o Alexandre de Moraes, não. Tem mais gente nessa parada aí, né? Então, essa dúvida toda, essa história toda aqui é briga de gente grande, ou seja, a Faria Lima agora contra o STF. Isso vai resultar em alguma coisa? Eu não sei, eu espero que resulte no STF machucado, porque está precisando machucar o STF. O STF virou todo poderoso no Brasil, né? Pode fazer o que quiser, não tem dúvida nenhuma, não tem controle nenhum, não tem nada que limite o poder dele. Isso é um risco enorme, né? Mas, por outro lado,
Eles têm esse poder todo. Será que eles vão se intimidar ou vão fazer essa decisão aí mesmo e foda-se, jogar tudo para debaixo do tapete e ficar por isso mesmo? Como bem disse o Schwartzman, né? Se fizer isso, meu amigo, esquece, o Brasil já era, né? Mercado teme insegurança jurídica se o STF reverter a liquidação do Master. Exatamente. É um caos completo no final das contas, né? E aí tá todo mundo reclamando dessa história todo mundo apoiando o Banco Master contra o STF. Ou seja, a briga tá grande ali, meu amigo. Eu quero só ver o que vai dar isso daí. Eu acho lindo isso daqui, porque finalmente o STF tá apanhando em algum caso, né? Pelo menos por enquanto. Tá sofrendo um pouquinho, tá passando um aperto, pelo menos. Vamos ver o que vai acabar isso daí, né? Outra coisa que chama muita atenção é como é que o governo Lula não tá fazendo nada. O Lula lavou as mãos nessa parada, meu amigo. Eu tô falando para vocês, o Lula tá por trás desse negócio todo aí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.